Olá, olá, povo de Deus, povo amado do Senhor Jesus. A palavra de Deus vai nos dizer que Ana foi tida como embriagada, pois estava orando e de repentemente chegou o servo de Deus e teve ela como embriagada. Ana, com toda a humildade, disse: Senhor, longe de mim estar embriagada. Mas ela estava ali angustiada porque queria ser mãe. Tinha um sonho de ser mãe. Quantas mulheres tem aí querendo ser mãe? E quantas mulheres não estão nem aí para ser mãe e são? Quantas mulheres tem aí que simplesmente não buscam esse desejo no seu coração e acontece. E quantas tem que querem ser e não pode? E quantas pode e não valoriza esse título tão maravilhoso que é mãe? Quantas mães tem aí alegre e feliz? Mas quantas mães tem nesse momento chorando a perca dos seus filhos? Jovens, adolescentes, que se encontram no mundo do álcool, no mundo das drogas, que se encontra afundado. Quantas mães tem? Se você é mãe e vê o seu filho saindo com determinados colegas, cuide bem do seu filho. Ensina a teu filho o caminho que ele deve seguir, para que amanhã depois você não venha se arrepender de ter falado mais, de ter brigado mais, de ter puxado mais a orelha do teu filho. Quantas vezes nós, como filho, nós queremos contrariarmos as nossas mães, os nossos pais, por cobrarem da gente. Mas nós só vamos entender quando nós somos pai e quando você é mãe. É que vamos entender por que aquela preocupação, por que aquele cuidado. Se você aí não é pai, não é mãe, e o seu pai e a sua mãe cobra de você algo, não brigue com o seu pai, não brigue com a sua mãe, mas apenas, pelo menos tente obedecer, porque a mãe só quer o bem para o filho. Eu me lembro quantas vezes o meu pai, ele bebia, toda tarde ele saía para tomar a cachaçinha dele. Mas o meu pai brigava comigo quando eu bebia e eu não entendia. Meu pai ficava bravo quando ele via eu bebendo, quando ele sabia que eu estava bêbado. Meu pai ficava nervoso. E eu não entendia por que meu pai reclama comigo se ele bebe todo dia. Eu não entendia. Meu pai fazia algo de errado, mas ele não queria que eu tivesse o mesmo destino dele. Que eu bebesse, que eu fumasse. Meu pai, ele tinha um certo cuidado, ele era meio quieto na dele, mas ele sempre reclamava quando eu bebia ou quando ele sabia que eu estava bêbado em determinados lugares. No outro dia de manhã era o sermão daquele. Eu tenho um tio, um amigo, ainda hoje ele me dá conselhos. Ele fala tantas palavras lindas. E hoje eu me lembro quantas vezes ele falava aquelas coisas bonitas para mim e eu simplesmente só ouvia e não colocava em prática. Hoje eu sinto falta de todas aquelas palavras, de todos aqueles conselhos que ele me dava. Mas Deus é tão bom que até hoje ele ainda deseja tantas coisas maravilhosas para mim. E você pai, você mãe, cuide bem do seu filho. Não se incomode se eles vão se estressar, se eles vão ficar irritados. Não se incomode. Faça o seu papel de pai, faça o seu papel de mãe. E você, filho, faça o papel de filho, de filha. Não seja desobediente. Mas mesmo se você for desobediente, volte, abrace seu pai, abrace sua mãe. Diga: pai, me perdoa. Mãe, me perdoa por eu ter falhado contigo. Para que quando ele ou ela não estiver mais entre vocês, você não vá lá nas redes sociais e poste aquela mais linda mensagem, a qual você poderia ter falado em vida. Então fale hoje,
Fale hoje, diga hoje para sua mãe, para o seu pai, o quanto você ama, o quanto você admira, o quanto você quer bem. Amém?